Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, motivo de muita alegria estar aqui mais uma noite na casa do Senhor, culto da vitória, glória a Deus, onde o Senhor já nos concedeu a vitória, porque se estamos aqui é porque já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Glória a Deus, Ele nos guardou, Ele nos protegeu e nós estamos aqui respirando com saúde para louvar e engrandecer o nome dEle, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Irmãos, eu quero trazer uma palavra que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Aleluia. Jeremias, capítulo 29. Vamos estar lendo do versículo 4 ao versículo 11. Jeremias, o profeta Jeremias. Jeremias 29. Vamos ler do 4 ao 11. Glória a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Jeremias 29, do 4 ao 11. Aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para que onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que o profeta Jeremias, ele é um profeta bastante conhecido. E nós sabemos que Jeremias, ele é conhecido também como o profeta chorão, o profeta que teve que profetizar em uma época muito difícil, um profeta que passou muitas adversidades por pregar a verdade, por pregar aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, por fazer a vontade de Deus na sua vida. Jeremias, ele nasceu de uma família de sacerdotes e ele pregou no reino de Judá por aproximadamente 40 anos. Jeremias, ele pregava para aquele povo contra a idolatria e contra a imoralidade. Só que as pregações de Jeremias elas eram rejeitadas, porque aquele povo era um povo rebelde, era um povo de dura serviço e um povo que insistia em permanecer no pecado, mesmo com todas as advertências, mesmo com todos os profetas que Deus já havia levantado para estar alertando aquele povo ainda assim preferia permanecer no pecado. Jeremias, ele foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado do rei Josias, em 627 a.C. No capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5, Deus fala com Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, meus irmãos, Deus, ele escolheu Jeremias, mesmo antes que ele se formasse no ventre da sua mãe.
Deus já havia escolhido Jeremias como profeta. Glória a Deus. Antes que ele nascesse, Deus já tinha o santificado. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, ele veio com um chamado de pregar o arrependimento para aquele povo. Jeremias, ele convocava o povo a se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus costumes. Jeremias, ele suplicava para que o povo viesse se arrepender, para que assim Deus não colocasse o seu juízo sobre aquele povo. E aqui, meus irmãos, quando nós chegamos no capítulo 29 de Jeremias, nós lemos o capítulo 29, é uma carta. Deus manda Jeremias escrever uma carta para aquele povo, para um povo que já estava na Babilônia. Mas antes desse povo chegar na Babilônia, nós sabemos que assim como Deus trabalha na nossa vida, Deus sempre envia um profeta, Deus sempre envia uma palavra, Deus sempre envia uma pessoa para nos alertar, para nos mostrar que o caminho que estamos andando não é aquele que nós deveríamos estar. Antes que aquele povo fosse para a Babilônia, aquele povo já tinha sido alertado. Jeremias pregou o tempo todo para aquele povo. Jeremias pediu, Jeremias suplicava para que aquele povo se arrependesse. Mas eles não deram ouvido a Jeremias. Eles se afastaram, eles preferiram se afastar de Deus. E eles ignoravam as profecias de Jeremias e dos outros profetas. Então agora, meus irmãos, o juízo de Deus está sobre Judá. Agora o juízo de Deus chegou em Jerusalém. Depois de todas as advertências, o juízo chegou. Porque o juízo de Deus chega na nossa vida. Assim como as bênçãos do Senhor chegam na nossa vida, o juízo dele também chega para mim e para você. Aleluias. Jeremias foi levantado por Deus para denunciar a transgressão daquele povo, denunciar o pecado e anunciar àquele povo o cativeiro babilônico. Jeremias, ele tinha que profetizar para aquela cidade, para aquele povo, que a Babilônia invadiria Jerusalém, que a Babilônia levaria aquele povo cativo, que a Babilônia destruiria aquela cidade e que esse cativeiro duraria 70 anos. Louvado seja Deus. Irmãos, eu imagino que para Jeremias não foi uma tarefa fácil. Profetizar um exílio, profetizar um cativeiro, profetizar a destruição. Porque ele já havia pregado arrependimento. Mas o povo não deu ouvidos. Jeremias, ele foi chicoteado. Jeremias, ele foi preso. Ele foi jogado em cisternas, ele foi espancado, ele foi humilhado. Tudo isso por pregar o que Deus mandava. E mesmo Jeremias falando por intermédio de Deus, mesmo Jeremias exortando aquele povo, trazendo ali a palavra do próprio Deus, porque ele era um escolhido, Jeremias era rejeitado pelo povo. O povo não acreditava que Jeremias falava da parte de Deus. Os reis não acreditavam que Jeremias falasse, que a boca de Jeremias era usada por Deus ali para trazer uma palavra para eles. Nós sabemos, irmãos, que houve 3 invasões em Jerusalém por parte do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E na primeira invasão eles levaram a parte daquele povo e outra parte permaneceu em Jerusalém. Quando Jeremias escreve aqui o capítulo 29, existia uma parte do povo que já estava em Jerusalém, que já estava na Babilônia, e uma parte do povo que estava ainda em Jerusalém. E Jeremias, ele estava lá em Jerusalém. O Salmo 137, irmãos, ele vai retratar um pouco de como estava aquele povo que estava já na Babilônia. No versículo 1 e versículo 2, a palavra de Deus vai dizer: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Irmãos, naquele momento, aquele povo ele se encontrava numa situação de profunda tristeza. Aquele povo se encontrava desolado, porque eles foram tirados, arrancados da sua terra e levados
Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrar que aquele povo, eles penduraram as suas harpas. Os levitas não queriam mais louvar, os levitas não queriam mais cantar, tamanha a sua tristeza, tamanha a sua dor. E no meio de tudo isso, irmãos, naquele lugar agora, levanta um falso profeta, e esse falso profeta fala que o cativeiro babilônico não vai durar 70 anos, mas que o cativeiro babilônico só vai durar 2 anos. Mas, irmãos, no versículo 8 e 9, eu vou retomar aqui com os irmãos. Jeremias, ele vem para rebater essa falsa profecia. Aqui no versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Irmãos, aqui Deus, ele vem exortar aquele povo para que eles não acreditem em falsos profetas. E não é diferente na nossa vida, irmãos. Quando nós vimos para a igreja, quando nós ouvimos uma palavra que não é de acordo com aquilo que nós queremos escutar, quando nós ouvimos uma palavra de exortação, quando nós ouvimos uma palavra de conserto, quando nós ouvimos uma palavra que vem trazer para mim e para você: olha, você está no caminho errado, o que nós fazemos? Nós rejeitamos a palavra e muitas vezes ainda falamos que não é da parte de Deus. E nós fazemos igual os reis, nós elegemos os nossos próprios profetas, começamos a procurar aqueles que falam coisas que alegram o nosso coração, procuramos aqueles que falam coisas que vêm de acordo às nossas vontades, porque o que não falta hoje em dia, irmãos, é falso profeta. O que não falta hoje em dia, irmãos, é pessoas profetizando no nome do Senhor sem ser enviado por Ele. Louvado seja Deus. Irmãos, não dê ouvidos a falsos profetas. Não ande atrás de profecia. Ande atrás da palavra de Deus. Por mais dura que essa palavra seja, por mais difícil que seja de aceitar a correção do Senhor, fique com a palavra. Fique com a palavra, porque essa palavra é que vai te ajudar, essa palavra é que vai te levantar, essa palavra é que vai trazer para você o que você necessita. Não é uma profecia falsa. Aleluia! Por mais difícil que foi para Jeremias profetizar o cativeiro, 70 anos vai durar esse cativeiro, não era fácil, irmãos. 70 anos não são 70 dias. Mas aquele povo tinha que acreditar na palavra de Deus, porque quando Deus envia um profeta, tem um propósito. Quando Deus envia uma palavra, tem um propósito. Tudo que Deus envia tem um propósito na minha e na sua vida. Nada em vão da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia! Mas Jeremias, ele não se calou. Ele não se calou em meio às pessoas não acreditar no que ele falava. E ele continua ali profetizando o que Deus mandava. Porque para Jeremias importava se cumprir a vontade de Deus no meio do povo do que agradar o coração de homem. Não era igual os falsos profetas que só profetizavam aquilo que os reis queriam ouvir, aquilo que agradava o coração dos reis. Louvado seja Deus. Então, irmãos, através dessa carta, Deus vai usar Jeremias para orientar esse povo exilado já na Babilônia. Deus usa aqui o capítulo 29. Jeremias escreve essa carta para trazer uma orientação para esse povo. Deus, ele vai direcionar uma palavra em relação a sentimentos que esse povo está vivendo agora exilado na Babilônia. E o primeiro sentimento, irmão, é o sentimento de acomodação. Sabe por quê? A falsa
o tempo ia passar, e quando eles acordassem não iria mais dar tempo. Isso é uma arma, uma estratégia de Satanás, a acomodação. Quando eu e você cruzamos os nossos braços, em meio às dificuldades, em meio às provações, é isso que Satanás quer de mim, de você. E Deus está dizendo para mim e para você: olha, o cativeiro existe sim, a dificuldade existe sim, o problema existe sim. Mas sabe o que você vai fazer? Você não vai ficar de braço cruzado. Você vai plantar em meio ao cativeiro. Você vai colher o que você plantou. Você vai gerar, você vai frutificar em meio ao cativeiro. Louvado seja Deus. Não podemos nos acomodar diante das situações difíceis. Irmãos, nossa vida não vai ser só vitória. Não podemos nos iludir com isso, não. Glória a Deus. Não vai, irmãos. A estratégia de Satanás é, no meio da luta, eu e você cruzar os braços. Eu quero que esse problema passe logo. Eu quero que essa dificuldade passe logo. Olha, aconteceu um problema no ano de 2023. Eu quero que esse ano acabe logo. Irmãos, o ano acabar, não vai mudar nada na nossa vida. O que vai mudar é a atitude que eu e você vamos ter diante da dificuldade. Glória a Deus. O que vai mudar é o que nós vamos fazer no cativeiro. Nós vamos cruzar os nossos braços ou nós vamos continuar? Ou nós vamos fazer aquilo que Deus tem ordenado na nossa vida? Cumprir os propósitos que Deus tem para mim e para você? Louvado seja Deus. Independente, irmãos, das dificuldades que aparecer, independente de tudo que acontecer, não podemos parar, não podemos nos prostrar diante das dificuldades, não podemos cruzar os nossos braços em meio ao cativeiro, em meio às lutas. Deus quer que eu e você prossiga, porque é na luta que eu e você vamos crescer. É em meio às adversidades que nós vamos crescer, que nós vamos subir degraus na presença do Senhor. Ninguém cresce em casa sentado no sofá, ninguém cresce em casa quando tudo está bem. Nós crescemos em meio às dificuldades, nós crescemos em meio às provações. Só assim nós vamos crescer, só assim nós vamos amadurecer. Louvado seja Deus. Mesmo em meio ao caos, não podemos parar de viver. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Ele mesmo enviou aquele povo. Ele fala: eu os fiz transportar. Não foi porque é um deslize de Deus, não foi por nada, foi porque Ele quis usar a Babilônia para corrigir aquele povo. Então tudo que acontece na minha e na sua vida está no controle das mãos do Senhor. Nada foge do controle das mãos dele. Aleluia. Outra ferramenta de Satanás, irmãos, é a incerteza. Quando nós começamos a colocar incerteza no nosso coração, como será o nosso amanhã? Eu não sei se vai dar certo. Será que vai dar certo? Irmãos, a vida é feita de tentativas. Alguma coisa para ter dado certo, às vezes a pessoa tentou e hoje deu certo, mas você não sabe quantas vezes aquela pessoa tentou. Aleluia. Não podemos tentar uma vez e não achar que já deu tudo errado e que não vamos tentar de novo. Não é porque você teve uma oportunidade na igreja e não saiu do jeito que você queria que você não vai tentar de novo. A vida é feita de tentativas. Nós só não podemos parar. Precisamos levantar nossa cabeça em meio às dificuldades e prosseguir e seguir adiante no nosso propósito, no nosso chamado, na nossa promessa, naquilo que Deus tem nos confiado nas nossas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. É em meio aos ventos que Deus abre porta. É em meio aos ventos e tempestades que Deus trabalha na minha e na sua vida. Mas nós precisamos entender que em meio aos ventos não podemos cruzar os braços. Em meio aos ventos não podemos nos prostrar.
Em meio às dificuldades, não podemos parar e ficar olhando para a dificuldade. Devemos continuar. Se você leva a palavra, leva mais. Se você louva, louva mais. Aleluia. Se você trabalha para o Senhor, trabalha mais. Glória a Deus. Aleluia. Todas as vezes que a dificuldade bate na nossa porta, nós pensamos, não vou mais para a igreja. Ah, Senhor, não conta comigo mais não. Não vou levar mais a palavra. Não vou louvar mais. Não vou mais fazer a tua obra, Senhor. Não, irmãos, Deus quer que eu e você fiquemos firmes quando a dificuldade bater na nossa porta. E que nós, ao invés de nos separarmos dele, que nós venhamos nos separar daquilo que nos afasta dele. Nós precisamos nos afastar daquilo que nos afasta do Senhor e não nos afastar do Senhor. Nada pode nos separar do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, você vai crescer no meio das adversidades. Deus vai trazer um crescimento para você em meio à luta que você está vivendo. Deus vai trazer um amadurecimento para você no meio dessa dificuldade aí mesmo que você está passando. É aí que você vai crescer. Existem problemas, irmãos, situações na nossa vida e que Deus não vai resolver do dia para a noite. Mesmo nós sabemos que Ele tem o poder para fazer todas as coisas, mas Deus, Ele usa o tempo para resolver muitas coisas na nossa vida. E nesse tempo tem um propósito do Senhor. Em todo tempo que nós somos provados, em todo tempo que nós passamos por uma luta, uma situação, existe um propósito de Deus. Louvado seja Deus. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por situações e ali naquele momento nós não entendemos, mas quando aquela luta passa, nós olhamos e falamos assim: agora eu sei, Deus permitiu. E você entende o porquê que Deus permitiu você passar por aquela situação. Aleluia. Situações pessoais, irmãos, que nós passamos, experiências com Deus que nós passamos em meio às lutas, cálice amargo, mas mesmo com cálice amargo você cresce com Ele. É com cálice amargo mesmo que você vai crescer. Deus, Ele tem um tempo para trabalhar na nossa vida. Para aquele povo foi 70 anos, mas Ele tem um tempo aqui para trabalhar na minha e na sua vida. Quando Wesley, em 2021, ele pegou Covid, eu internei o Wesley dia 23 de abril de 2021, numa sexta-feira. E na minha cabeça eu falei, bom, ele vai ser internado na sexta, na segunda-feira eu venho buscar ele. E fui embora para casa. Peguei 2 peças de roupa para ele, uma para sábado e uma para domingo. Segunda-feira eu busco ele vai tomar um pouco de oxigênio, a saturação dele vai estabilizar e segunda-feira ele vai ter alta. Irmãos, era o tempo que eu queria que fosse. Era o tempo que o meu coração desejava, mas não era o tempo de Deus. Passou uma segunda-feira, passou outra segunda-feira, passou outra segunda-feira, passaram-se 40 dias para mim buscar o Wesley no hospital. Porque Deus estava trabalhando naquele tempo na minha vida. Deus estava trabalhando naquele tempo na vida dele. Deus, Ele trabalha na nossa vida. Só assim você amadurece. Só assim você cresce. Só assim você sobe um degrau na presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. E aí, irmãos, você começa a produzir. E você não produz só para você. Você começa a produzir para aqueles que estão à sua volta. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Ele conhece o tempo. E Ele tem um tempo predestinado para todas as coisas. Às vezes você está passando por um momento na sua vida que você não sabe, você fica assim, eu não vejo a hora de acabar, eu não vejo a hora de passar, eu quero que termine logo, eu quero que acabe
Deus ele vai orientar aquele povo. Orem. Orem por essa cidade. Busquem a paz dessa cidade. Porque se haver paz na cidade, vocês estarão em paz. Quantas vezes, irmãos, os lugares que nós habitamos não é um lugar de paz. E Deus está instruindo a você nessa noite. Ore pelo seu trabalho. Se lá no seu trabalho não está um ambiente agradável, ore pelo seu trabalho. Ore pela sua cidade. Ore pela sua igreja. Ore pela sua casa. Ore pela sua família. Porque se o lugar que você tiver paz, você estará em paz. Ore. Aprenda a buscar o Senhor. Aprenda a invocar o Senhor nos lugares que você está. Clame a Ele. Clame pela paz dEle. Irmãos, quando nós olhamos para esse povo, quando nós vemos Deus enviando eles cativos para a Babilônia, nós podemos pensar assim: nossa, como Deus é mau. Será que Deus vai destruir mesmo Israel? Será que Deus vai destruir? Será que Deus vai derrotar todo aquele povo? Mas aí no versículo 11, Deus traz uma palavra de esperança. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmãos, Deus não quer que eu e você tenhamos uma vida de derrota, não. O pensamento de Deus para mim e para você não é uma vida de vergonha. Pensamentos não são pensamentos de dor. Pensamentos de Deus para mim e para você não é pensamento de tristeza, não. Aleluia. Deus ele tem os seus meios de trabalhar. E tem coisas que Ele permite sim acontecer na nossa vida. E Ele usa como instrumento para nos corrigir. Deus Ele usa as situações que nós passamos para nos corrigir. Louvado seja Deus. Os pensamentos de Deus para mim e para você são pensamentos de paz e não de mal. Irmãos, o cativeiro ele existe. O cativeiro ele é real. Ele está lá, mas Deus está dizendo, ele vai ter fim. Não existe problema que vai durar a vida inteira. Não existe sofrimento que vai durar a vida inteira. Deus está falando para mim e para você, existe um problema, existe a situação, mas vai ter fim. Vai ter fim, irmãos. Mas enquanto o fim não chega, você vai esperar e confiar no Senhor. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Enquanto o fim do cativeiro não chega, você vai construir casa, você vai habitar nela, você vai gerar, você vai multiplicar, você vai trabalhar para o Senhor. Enquanto o fim do cativeiro não chega, você não vai ficar de braços cruzados. Você vai se mexer em meio ao cativeiro. Você vai trabalhar. Você vai fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Não cruze os braços em meio ao cativeiro. O profeta Jeremias, ele profetizou antes e profetizou durante o exílio babilônico. Aleluia! E agora aqui no final dessa carta ele traz uma ponta de esperança para aquele povo. O exílio vai ser longo, 70 anos, mas ele vai ter fim. O exílio vai durar 70 anos, mas vai ter fim. Essa prova que você está passando não vai te matar. Essa situação que você está passando não vai te fazer parar. Essa situação está trazendo um crescimento. Essa situação está trazendo um amadurecimento. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor prometeu, irmãos, para aquele povo, que quando completasse os 70 anos, Deus os traria de volta para o seu lar. Deus os traria de volta para a sua terra. Deus ele não rompeu com aquele povo.
Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus, Ele não esquece a promessa que Ele fez na sua vida. Aleluia! Ele não esquece a promessa que Ele fez para você. Por mais tempo que demorar para se cumprir na sua vida, a promessa de Deus vai se cumprir, porque Ele não esquece. Louvado seja Deus. Em Isaías 55:9 está escrito: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são maiores que o meu e o seu. Os pensamentos de Deus são melhores que o meu e o seu. Por mais que nós pensamos estar na direção certa, por mais que nós pensamos estar fazendo tudo certo, Deus tem o melhor para mim e para você. Louvado seja Deus. Os pensamentos de Deus são maiores e melhores que o meu e o seu. Aleluia! E Ele está dizendo para aquele povo: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Não importa o que outros pensem, mas eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. E quando os 70 anos se completarem, eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou trazer vocês para o lar de vocês. Mas enquanto isso não chega, espere e confie em mim. É o que Deus manda te dizer nessa noite. Aleluia! Enquanto o seu cativeiro não acaba, espera no Senhor. Confia no Senhor. Faça do Senhor o teu refúgio. Faça do Senhor a tua morada. Faça do Senhor a tua fortaleza. Permaneça firme em meio ao cativeiro. Permaneça firme em meio à adversidade, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Deus é fiel para cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Porque pode passar céus e terras, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ela vai se cumprir em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu peço que a igreja se coloque de pé.